na maioria das vezes, e necessária. Por isso que a gente adora aqui estar todos os dias com vocês a partir das 9 horas da manhã. Bom, tem muita coisa, e uma das coisas que eu vou falar aqui hoje, eu já anunciei ontem, lá na transmissão. Aliás, ontem eu dei uma de esperto na transmissão, porque não tinha chamada da live do André Henning ontem. As chamadas roteirizadas e tal, não tinha. Mas eu aproveitei um gancho e falei, amanhã na live eu vou abrir o debate. E vou abrir o debate aqui. Ô Piero, assim, a minha geração, ela se acostumou a sempre, quando fala de goleiros, colocar Buffon e Neuer como os grandes goleiros da história recente do futebol. Claro que cada um tem a sua preferência. Tem gente que acha o Rogério Ceni, tem gente que acha o Marcão, tem gente que acha o Tafarel, para colocar aqui os brasileiros. E tem outros goleiros aí espalhados pelo mundo, Van der Sar, Peter Cech. Tem muito goleiro aí bom que passou pela história do futebol. Mas assim, o Carecation, estou oficialmente colocando Courtois nessa prateleira mais alta dos goleiros da história do futebol. Da história recente. Aí tem o Yashin, Dassaev, tem um monte de goleiro aí, Gordon Banks, beleza. Mas aí, né? Mas assim, então, da história recente, não tem mais como deixar esse cara de fora. Não tem. Pra mim, hoje, sempre quando alguém me perguntar, os maiores goleiros da história, André, eu vou colocar o Courtois junto com o Neuer e junto com o Buffon, cara. Porque, cara, ele faz muita diferença. Ontem o jogo tava num momento crucial, cara. Ele pega uma bola, tá louco, cara, tá louco. Uma bola forte, uma paulada. Ele é muito bom goleiro. Eu tô exagerando colocar ele nessa prateleira, ô Piero? De jeito nenhum. Desde quando ele foi campeão espanhol com o Atlético de Madrid, ali já era uma coisa diferente, né? Tudo bem que o Oblak pega o pós-Courtois e vai bem no Atlético de Madrid, mas, pô, pelo amor de Deus, o que o Courtois já fez no Real Madrid, uma das maiores atuações da história é ele contra o Liverpool, cara. Uma das atuações de goleiro, se não for a maior, cara. E ele fez uma final de Champions, cara. E isso numa final, porque assim, tem o goleiro que pega na hora que precisa, no jogo grande. É ele. Hoje, dificilmente no futebol, você tem um campeão, um time campeão, ou uma seleção campeã de uma competição grande, sem ter o goleiro como destaque. É difícil, cara. Se você for parar pra olhar aí, em algum momento o goleiro fez a diferença. O Dibu Martínez, em algum momento, lá fez a diferença no título da Argentina, na Copa do Mundo. Se a gente for olhar as últimas Champions, o Ederson faz uma defesa incrível no título do City. O Donnarumma é fantástico no título do PSG. O Alisson, quando o Liverpool ganha, ele é fundamental e fica uma diferença muito explícita, porque o que tomou os perus lá em Kiev... O Karius. A gente viu a diferença, né? O Liverpool indo para uma final com um goleiro que entregou e com um goleiro que fez uma grande temporada. O Cech no título do Chelsea é impressionante também. Peter Cech no título do Chelsea. Então, assim, cara, você tem aquele tricampeonato do Real Madrid, o Keylor Navas pega muito. O goleiro, em algum momento, ele aparece no futebol de hoje. Ele aparece. E tem que aparecer. Senão, seu time pode não conquistar o título. E o Courtois, velho, tá louco. Tá louco. Porque ele sai com a sensação que todo jogo ele faz a diferença, né, cara? Porque o Real Madrid é um time que permite ao adversário, né? Cara, é muito difícil você ver um jogo que o Real Madrid na Champions, ele pega o jogo, começa a partida, é domínio do Real Madrid, acaba e o Real Madrid ganhou tranquilo. Sempre tem um sofrimento com o Real Madrid, eles gostam disso, né? O roteiro termina quase sempre com eles vencendo no fim. Mas o caminho é um caminho tortuoso. E sempre tem o Courtois em algum momento aparecendo para decidir, né?
Impressionante. Agora, me lembraram agora, o Hugo Souza no Corinthians, no título da Copa do Brasil. Claro. O último título mundial de um sul-americano, o Cássio. O título do São Paulo no Mundial, o Rogério Ceni. Então, assim, o goleiro realmente, você tem que ter um goleiro, mesmo você tendo um baita time, você tem que ter o goleiro que faça o milagre. E o Courtois, cara, até o Cafu brincou comigo. Esses dias eu encontrei com ele num evento da Champions e tal, e foi num dia de jogo do Real Madrid. E ele falou assim pra mim, ele me encontrou e falou, ô careca, pô, cara, eu vim no carro ouvindo a transmissão e era só, Courtois! Courtois! Velho, Então, assim, ó, pra mim, ele tá na prateleira mais alta. Já. Olha aqui, ó. A gente vai voltar a falar mais da Liga dos Campeões da Europa, claro, com a participação dessa rapaziada toda que eu falei pra vocês, tá? André, você tá querendo me dizer que o goleiro da seleção brasileira tem que voar na Copa do Mundo se o Brasil quiser ganhar? Tem. E tem que fazer milagre em algum momento. E eu não sou daqueles que não gostam do Alisson. Não sou. Eu acho o Alisson um bom goleiro e acho que o Alisson fez Copas do Mundo bem honestas. Talvez, se a gente tivesse um goleiro que fizesse milagres, a gente chegaria, mas isso também não é garantia de que você vai chegar. O Courtois é goleiro da Bélgica, a Bélgica nunca chegou. Então, mas, assim, o goleiro hoje, cara, ele realmente faz a diferença. Tati, eu ontem falei na transmissão e já abri o programa hoje falando do Courtois. Na minha prateleira dos melhores goleiros dos últimos tempos do futebol, eu estou oficialmente colocando o Courtois junto com o Buffon, junto com o Neuer. Eu tô exagerando, Tati? Não. Pra mim, é o melhor goleiro que eu vi na minha vida. Assim, já... Pra mim, ultrapassou o Buffon e ultrapassou o Neuer também. Porque são estilos de goleiro diferentes, né? Primeiro a gente precisa ressaltar isso. Não são a mesma coisa. O Neuer, ele tem uma importância muito grande pro futebol, porque ele redefine a posição. Exato. Aí talvez é outra coisa, né, André? A gente pode colocar em outra categoria. Mas, assim, o ponto do Courtois é que jogo sim, jogo também, há 8 temporadas. Desde que ele chega no Real Madrid, lá em 2018... ele tem aquela primeira temporada que, né, reserva titular, porque não se sabia muito bem o que ia acontecer naquele momento, e depois ele assume a titularidade, e assim, existe pelo menos um grande milagre por jogo do Courtois. Assim, o torcedor do Real Madrid tem certeza que se tem uma pessoa que ele pode confiar, o goleiro. Que quando o Real Madrid perde, a culpa nunca é do Courtois, porque mesmo quando o Real Madrid perde, a gente diz, poderia ter sido pior, não fosse o Courtois. Então, assim, ele realmente é um cara diferente em relação a ser o pilar do Real Madrid. Nos últimos 7 anos, se chama Thibaut Courtois. É o jogador mais importante do Real Madrid. A gente está falando aqui, do Vinícius decisivo, o Mbappé quando decide, o Rodrigo com essa capacidade, o Ben. Mas se a gente tirar o Courtois de todo esse contexto, a história seria outra, André. Realmente, ele... Na minha prateleira, ele já entrou lá junto com outros nomes. E, cara, que goleiro, que goleiro. Ô, Tati,